Um olá todo especial a você que está acompanhando aqui a Rede Século XXI, mais um programa Igreja Presente, chegando para você que nos acompanha, não é? Aqui na Arquidiocese de São Paulo, com o cardeal Dom Odilo Peruschera, que nos recebe aqui nessa cidade para falar para você sobre a encíclica do Papa Francisco. Dom Odilo, muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez. Sempre um prazer, e ainda mais para falar sobre um tema tão interessante como é a encíclica do Papa Francisco sobre a natureza, sobre o cuidado da casa comum. Isso mesmo. Olha, na semana passada, se você não assistiu o programa da semana passada, procure no nosso portal www.rs21.com.br, procure lá no menu Igreja Presente, você pode assistir o programa anterior e outros programas que têm a participação do Dom Odilo. Nós começamos a falar sobre a encíclica, agora nós vamos continuar. E os próximos programas serão destinados para você entender, aprender um pouco mais da encíclica. Mas, como o Dom Odilo lembrou no programa passado, procure a paróquia, a comunidade, a livraria para obter a encíclica, né, Dom Odilo? Para poder a pessoa estudar e ler mais. Quem quisesse também pode baixar da internet. Bem lembrado. A encíclica também está na internet, Laudato Si. E pode procurar, naturalmente, quem sabe mexer com a internet vai achar facilmente. Se não, o exemplar impresso você vai achar nas livrarias católicas, né? Ou na sua paróquia, procure. Às vezes o padre tem lá também alguma venda da encíclica na paróquia. Sim, sem dúvida. Nós estamos aqui na parte, ainda na introdução da encíclica, no ponto que o Papa Francisco, que vem falando dessa encíclica, da preocupação dele com o meio ambiente, da preocupação que nós temos que ter com a nossa casa comum, não é? Ele se refere muito a São Francisco de Assis. É claro que o senhor já falou no programa anterior, Dom Odilo, mas o Papa Francisco ele vem se referindo muito a São Francisco de Assis, o cuidado deste santo com o meio ambiente e a referência que ele nos dá nos dias de hoje. Sim, já comentamos isso, né, essa relação, né, do tema com São Francisco, que é inclusive o padroeiro, né, da ecologia, né, e a encíclica do Papa, evidentemente, toma referência constante a São Francisco quando entra nos vários temas que são desenvolvidos. E aí, Dom Odilo, ele vem aqui, ele fala desse jeito para você que ainda não leu a encíclica ou você que está com a encíclica na mão, na parte número 13 aqui da introdução. O meu apelo. Aí ele começa: o urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, mas ele deixa responsabilidade para todos nós, Dom Odilo, desse cuidado que ele vem falar, ele vem comentando sobre isso na encíclica inteira. O cuidado, a preocupação, olha lá, olha o que nós estamos fazendo, olha o que nós podemos fazer de melhor. O cuidado do Papa Francisco, que ele nos orienta para esse cuidado, né, Dom Odilo? É bem isso mesmo. E aí, o que o senhor tem a dizer sobre isso, para quem está em casa agora, sobre essa preocupação que o Papa nos deixa? Cuidado, cuidado, cuidado. Mas uma palavra do senhor sobre isso? Não, eu acho que a questão cuidado se refere exatamente a nós olharmos a natureza como algo que não pode ser desequilibrada, por exemplo. O cuidado da natureza precisa de um olhar da nossa parte, talvez diferente daquele que nós estamos tendo em relação à natureza. Talvez nós nos voltamos para a natureza, como já se disse, como se fosse uma espécie de um enorme depósito onde é só entrar e pegar, né? Um dia vai acabar esse depósito, né? Se não cuidar, zelar para que a natureza se refaça, se reequilibre. Ou então, como o Papa vai dizer em certa passagem da encíclica, que se nós não cuidarmos, né, do que nós hoje fazemos, nós vamos deixar atrás de nós somente um montão de lixo. E quem vem depois vai viver sobre um montão de lixo e viver se conseguir viver. Enquanto a terra bem cuidada, trabalhada, como se fosse um jardim, e se nós fôssemos jardineiros, a terra vai poder cuidar de nós, vai poder, portanto, acolher as futuras gerações também e vai poder alimentar a todos. Então, essa ideia do cuidado, ela tem muitas consequências que o Papa vai desenvolver ao longo da encíclica.
e que fazem parte justamente dos vários capítulos, né? Falando nisso no capítulo 1, já seguindo o que você está dizendo, o que está acontecendo com a nossa casa. E aí o Papa Francisco vem falando a poluição e as mudanças climáticas, ele fala do cuidado com a água, a questão da água que vem acontecendo. Olha só, para quem está em algumas cidades do sudeste do Brasil, sabe muito bem os desafios que nós estamos enfrentando com a água aqui, a perda de biodiversidade, e aí outra questão aqui, a deterioração da qualidade da vida humana e a degradação social. O Papa vai nos dando referência do que está acontecendo no planeta Terra, que muitas pessoas sabem, mas muitas pessoas às vezes não se dão conta do que está acontecendo, Dom Odilo. O pensamento é por aí nesse primeiro capítulo. Esse primeiro capítulo corresponde a um grande ver, né? O que está acontecendo com a nossa casa. E então o Papa faz uma relação de uma série de questões que estão acontecendo, olhando ao nosso redor, né? As águas que estão sendo poluídas, o ar que muitas vezes se torna irrespirável, o desequilíbrio climático que começa a fazer os seus efeitos, certas regiões que começam a ficar desertificadas, outras que, né, muito preocupantes, por exemplo, o degelo, né, no hemisfério norte, no Polo Norte, certas espécies animais que estão desaparecendo, e, por outro lado, tensões e guerras, até mesmo por questões, né, de sobrevivência na natureza, água, alimento, quando a natureza bem cuidada poderia oferecer isso a todos tranquilamente. Mas o que está acontecendo com a nossa casa comum? Alguém, de repente, quer tudo para si e não sobra nada para os outros, né? E por isso, esse primeiro capítulo, ele é dedicado a um ver da situação, tomar consciência do que está acontecendo. E isso é importante, porque ainda hoje há muita gente que acha, não, isso é só conversa, é invenção do Partido Verde, ou invenção de alguém que, etc, etc. Né? Não é por aí, porém. É abrir os olhos e enxergar, é não se enganar, achar que está tudo igual, não está. Tem muitos problemas na natureza por causa da ação do homem. É bom nós fazermos algumas leituras, alguns trechos dessa encíclica, em cima do que Dom Odilo falou aqui agora. Olha só, a fraqueza de reações, em cima do problema da água, o problema da falta de alimentos, esse cuidado que nós não estamos tendo com a terra. Estas situações provocam gemidos da irmã terra, que se unem aos gemidos dos abandonados do mundo, com um lamento que reclama de nós outro rumo. Nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum como nos últimos 2 séculos. O Papa Francisco está bem embasado em tudo que vem acontecendo no nosso planeta nesses últimos 200 anos para poder fazer referência que nós estamos, nos últimos tempos, maltratando demais o nosso planeta de onde ele. Quando ele fala isso, ele fala de uma humanidade como um todo. Sim, porque nos últimos 2 séculos tem 2 fatores. Primeiramente, o crescimento da população, bastante grande, mas, sobretudo, é a sociedade industrial. A sociedade industrial avança por cima da natureza para usar os recursos, né, da natureza em função de produzir para ter muita coisa para pôr no mercado. Junto com a sociedade industrial, começaram a ser produzidas muitas coisas supérfluas, desnecessárias. Nossas casas, nossos armários, nossas gavetas estão cheias de coisas desnecessárias, né? Quanta roupa a gente precisa? Quanta roupa a gente tem no armário? Quantos carros a gente precisa? Quanto carro que tem na garagem? Mas assim se movimenta a economia, dá trabalho para todo mundo. É verdade. É um jeito como se estruturou a economia, mas que vai acabar matando a natureza, porque a natureza não está mais suportando o avanço que nós estamos fazendo em cima dela. E isso começou, sobretudo, no desenvolvimento da sociedade industrial, que gerou, naturalmente, tantos produtos novos e gerou a sociedade de consumo, a oferta de muito produto no mercado, tanta coisa útil, tanta coisa bonita, tanta coisa boa, mas quanta coisa inútil, desnecessária, né? Alguém observou, agora, esses dias, depois do lançamento da encíclica, que o nível de consumo, por exemplo, e de produção de lixo
da população dos Estados Unidos é tão grande que se toda a população mundial fizesse tanto consumo e produzisse tanto lixo como a população norte-americana, 3 planetas Terras não seriam suficientes. O que significa isso? 3 planetas Terras não seriam suficientes. Consequência disso, ou tem que diminuir a população e, portanto, reduzir a população a 1/3. O que significa isso? E pode chegar pela violência, pela necessidade das circunstâncias, guerras que comecem a eliminar gente, né, para ter menos gente e sobrar mais. Mas, no fim, vai sobrar quanto para quem? Né? Então, ou a questão da diminuição da população, ou nós mudamos o estilo de vida. E é o que o Papa vai dizer, está na hora de mudar o estilo de vida. Mudar totalmente. A natureza já não aguenta mais nossa ganância, nossa falta de juízo. E, ao mesmo tempo, o Papa também deve estar muito atento, Dom Angelo, que muitos países sabem que é necessária essa mudança, essa tomada de consciência, mas não querem para continuar provocando esse consumo, porque eles não estão preocupados eles estão preocupados com hoje, não com amanhã, com depois de amanhã. O Papa está muito de olho nisso também, Dom Angelo, eu percebi isso aqui na encíclica. É verdade, nós temos que ter um olhar responsável sobre a natureza, não pensando que ela deve servir só para nós. Depois de nós, virá ainda muita gente. Sim. E nós temos que pensar em deixar para quem vem depois um mundo bom, um mundo habitável e um mundo que possa produzir o suficiente para poderem viver. Isso, olha, semana que vem continuamos falando da encíclica do Papa Francisco, aí vamos passar para o capítulo 2, o Evangelho da Criação. Mas, Dom Gil, não quero deixar de falar de Santa Paulina, não podemos esquecer. Nós já comemoramos, né, na semana que passou, no dia 9 de julho, Santa Paulina do Coração de Jesus Agonizante, Madre Paulina, que foi canonizada, e ela viveu em São Paulo, nasceu na Itália, veio ao Brasil, em Santa Catarina, como imigrante italiana, e depois começou o grupo de vida religiosa que se concretizou em São Paulo. A maior parte da vida dela, ela passou em São Paulo. E foi depois canonizada, é uma dessas santas dedicadas inteiramente à caridade. Então, Santa Paulina, rogai por nós. E, Dom Angelo, parabéns para todos nós. Semana que vem continuamos estudando a encíclica do Papa Francisco. Pois bem, que Deus abençoe a todos, tenham todos uma semana feliz. E, se eu posso aconselhar, tente ler a encíclica daqui até o próximo domingo, para nós podermos comentar, eventualmente até você pode fazer alguma pergunta também sobre a encíclica para a gente responder. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.